paz, Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí nesta nova oportunidade. Hoje é a lição número 4, as lições de uma figueira infrutífera. Para você que está a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoim, onde ministramos aulas de bacharel e médio em teologia e cursos de treinamentos também. Eu estarei deixando o link embaixo, o meu contato. Vocês querendo estudar, entre em contato conosco. Bom, vamos aqui às lições de uma figueira infrutífera. Essa lição tem muitas informações muito boas. Vamos aqui, Mateus 21, 22 é o texto áureo. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A verdade aplicada diz, permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Os objetivos são 3: apresentar as características da figueira infrutífera, ensinar os elementos sobre uma vida frutífera e ressaltar a importância de produzirmos frutos. Nosso texto de referências tem Mateus capítulo 21, versículos 18 ao 21. Por favor, leia aí em casa, tá? Que eu já vou direto para a lição. A introdução disse assim: assim como a árvore que possuía folhas, muitos têm vida religiosa, mas não possuem experiência prática de fé que resulte num viver piedoso. Então, logo aqui nós já vemos, meus amados irmãos, minhas irmãs, que vamos falar muito, vamos enfatizar bastante, tá? A questão de mostrarmos quem de fato somos, vivermos de fato uma vida piedosa, tá? E não meramente uma religiosidade. Primeiro ponto, características da figueira infrutífera, 3 subpontos: uma figueira atraente, uma figueira precoce e uma figueira estéril. Jesus, ao perceber que não havia nela fruto, a amaldiçoou. Ela tinha uma aparência enganosa e suas folhas a denunciavam. Meus amados irmãos, irmãs, esta é uma questão interessante que Jesus, o texto, aliás, de Marcos 11, 21, deixa claro que Jesus amaldiçoou. Então, você vai perceber que intencionalmente Jesus faz isso, logo para chamar a atenção dos discípulos, para que percebamos, tá, o poder que há, né, nas nossas palavras. Tá? Então, logo de início, eu quero que você perceba, tá, que Jesus ele faz isso intencionalmente, porque você já deve ter notado que a maioria das pessoas, elas prestam atenção mais a alguns casos negativos do que a positivos, né? Jesus abençoou muitas pessoas, mas as pessoas não prestam atenção ao que Jesus diz. Agora, quando ele amaldiçoou a figueira, né, os discípulos são chamados a atenção dessa forma. Agora, outra questão que eu quero colocar aqui, que é diante dessa aparência enganosa e que não há frutificação, o texto de Oséias, capítulo 9, versículos 10 e 11, quando nos mostra como as pessoas podem perder a sua vitalidade. Diz assim: quando eles vieram a Baal-peor, que é um ídolo cananeu, se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Meu irmão, eu quero que você compreenda claramente, esse texto é magnífico. Eu quero que você compreenda que aquilo que amamos se assenhoreia de nós. Tá?
Isso nos governa. Então, você vai perceber aqui que estas pessoas adorando esse ídolo chamado Baal Peor, tá? Que era um ídolo promíscuo, tá? Onde se praticava prostituição, tá? Isso eles acabam também fazendo. Tá? Então, eles se tornam, tá? Aquilo que amam. Se você vê no Salmo 115, versículos 5 ao 8, você vai ver que muitas pessoas que adoram, tá, esses ídolos se tornam semelhantes a eles. Tem boca, mas não falam, né? Tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Tornam-se semelhantes a eles porque o amam, o adoram. Ou seja, uma pessoa que tem olhos, mas não vê, ou tem mãos, não apalpa, tem ouvidos, não ouve, tem pés e não anda, é o quê? É uma pessoa infrutífera. Tá? Então, a questão aqui é muito interessante, tá? Quando a palavra de Deus nos mostra, tá? Que tipo de crenças temos. Tá? Porque essas pessoas que têm essas crenças de adorar, né, esse ídolo Baal Peor, tá? Eles se tornam assim também pessoas infrutíferas, tendo olhos, mas não veem, têm ouvidos, não ouvem, mãos não apalpam, pés não andam. Ou seja, não tem frutos, não tem resultados as suas vidas. Eles se tornam pessoas sem vida. Uma figueira atraente, 1.1. Diz assim, o Senhor Jesus encontrou a figueira em uma região conhecida como a Casa de Figos, Betfagé, próximo a Betânia. Estava num lugar apropriado, perceba, a figueira está no lugar, literalmente, que deveria estar, onde é a Casa de Figos. Mas, o que acontece? Mesmo estando, tá, no lugar ideal, tá, ele não prospera. Tá? Mesmo estando no lugar onde deveria estar, mas ele não dá seu fruto. Ou seja, o problema não está no ambiente. Tá? Neste caso, o problema está na raiz, na essência. Então, esta figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Eu quero que você perceba, tá? Que o problema não é aqui fora, tá? O problema é aqui dentro, tá? Como está a raiz, como está a essência da nossa vida, essa é a questão, tá? Às vezes nós queremos jogar a culpa no sistema aqui fora, né? O sistema do governo, o sistema de educação, ou o sistema familiar aqui fora, ou outras questões aqui fora. Mas aqui nos mostra, tá, que apesar de a figueira estar no local que deveria estar, na casa de figos, ela é infrutífera. O problema está na raiz dela, está na essência dela e não no ambiente. Essa figueira criou expectativas e gerou decepções. Então, meu conselho é: deixe as coisas fluir naturalmente. Tá? Muitas vezes as pessoas criam expectativas, contam suas vantagens para os outros, e aquelas pessoas, então, a quem se passou essas expectativas, ficam esperando. E quando aquela pessoa não cumpre, tá, aquilo tudo que ele prometeu, aí gera decepções. Então, meu irmão, minha irmã, tá, é melhor, né, deixar que as coisas fluam naturalmente. Tá? Tudo tem o seu tempo determinado. Não precisamos nos preocupar com aquilo que os outros vão dizer, com aquilo que os outros dizem. Tá? Vamos ser simplesmente o que somos. Porque muitas pessoas querem criar uma aparência, né, para ter a aprovação dos outros. E quando as pessoas, de fato, entendem que aquelas pessoas são menos do que aparentam, então aí são decepcionados. Uma figueira precoce.
A figueira produz os frutos antes das folhas, tá? Esse é o princípio, tá? Uma figueira, tá? Uma árvore, uma normal, uma figueira, produz os frutos antes das folhas. O contrário disso é uma anomalia. No caso dessa figueira, houve uma inversão no processo natural, o que gerou o resultado negativo. Então, meu amado irmão, minha irmã, tem coisas que a gente deve se seguir o processo. Tem coisas que nós temos que respeitar, tá? Não atropelar o processo, porque quando se muda a ordem dos fatores, aí dá um problema, que é o resultado negativo, né? Então, aqui nos mostra claramente isso. Existem princípios na vida que devem ser respeitados, tá? Para que nós possamos colher os resultados que se esperam. Uma figueira estéril. Após verificar a ausência de frutos, Jesus proferiu uma maldição contra a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Jesus intencionalmente amaldiçoou a figueira para chamar a atenção sobre o poder das palavras. No caso, é uma fé negativa. Fé negativa, eu quero dizer, é uma fé que espera, né, um resultado que traz destruição. Aquela figueira vai morrer e morreu. Eu quero que você agora pense um pouquinho que tipos de palavras você está falando. Que tipo de crenças você tem? Ah, não, não vai dar certo. Ah, isso que eu quero não vai dar. Ah, eu não vou conseguir. Ah, não, sempre disseram que eu não ia dar. Eu acho que não vai dar mesmo. O que é que você está falando? Ou como você se expressa, tá? Naquilo que você crê? Você está, de fato, proferindo uma fé positiva? Ou você já está declarando, já está amaldiçoando o resultado na tua vida? Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Uma pessoa que merece respeito porque é criada à imagem e semelhança de Deus? Ou você vê uma pessoa que está sendo avaliada pelo histórico de vida, simplesmente? Então, pense um pouquinho, tá? Eu creio que Jesus está nos chamando aqui a atenção para pensarmos que fé eu estou declarando. Porque algumas vezes as pessoas pensam que fé é só o lado positivo, mas Jesus nos mostra aqui também que as palavras de fé provocam também resultados negativos, como a morte dessa figueira. Tuas palavras estão produzindo vida ou estão produzindo morte? Vamos pensar um pouco. Elementos para uma vida frutífera: fé, atitude indispensável, a bênção da oração e guardar a palavra de Deus. Após a figueira secar-se imediatamente, os discípulos ficaram maravilhados. Tá? Jesus faz isso intencionalmente. Tá? No outro texto, diz que foi ao dia seguinte que, passando, né, Pedro olha a figueira que estava seca desde as raízes. Tá? Isso é muito importante, porque quando a raiz morre, tá? Ou a árvore aqui em cima, tá? Os resultados morrem também. Tá? Isso é muito interessante, tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas em mover, né? Tentar melhorar aqui em cima, tá? Quando o problema está cá embaixo, nas raízes. Então, Jesus lhes ensinou acerca da fé e da oração, que juntos com a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Então, Jesus agora vai mostrar essa questão do poder da oração, da fé, das palavras. A fé, atitude indispensável. Através da fé em Deus, podemos produzir frutos que glorifiquem a Deus e não sermos estéreis espiritualmente.
Meus irmãos, o texto é bem claro, o texto bíblico. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é relacionamento, né, irmão? Fé é crer, tá? Quando eu digo que eu creio em você, porque eu confio em você, eu tenho fé em você, tá? Se eu não confio numa pessoa, vamos dar um exemplo bem simples. Se você entra no carro e o motorista diz assim, olha, a primeira vez que eu vou dirigir carro, nunca dirigi, né? Você coloca a tua fé nessa pessoa, né? Claro que não, né? Você diz, opa, calma aí, então eu dirijo. Se você nunca dirigiu, né? Então, a fé, tá? É quando nós atrevemos a confiar em Deus. A fé canta e adora antes do Mar Vermelho se abrir. Lembra que após o Mar Vermelho, Miriam cantou, tá? Mas quem tem fé, tá? Ele canta, adora antes do Mar Vermelho se abrir. A fé em Deus nos faz superar todos os desafios. Ela nos tira, olha só, ela nos tira de onde estamos e nos puxa para a vitória, em direção àquilo que Deus tem para nós. Tá? Quando você tem fé, tá? Ela te empurra e ao mesmo tempo te puxa, tá? Para a vitória. A bênção da oração. Orar é pedir que seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. A sua vontade está revelada na sua palavra. Esse ponto eu coloquei aqui para que você perceba uma coisa. Que muitas vezes as pessoas oram vagamente. Ah, Senhor, eu preciso disso ou aquilo, e seja feita a tua vontade. É muito inteligente nós tomarmos uma postura de procurar na palavra aquilo que ele que nos promete. Porque a fé nada mais é do que crer que ele fará o que diz em sua palavra que fará. Meu amado irmão, minha irmã, tá? Eu não posso simplesmente ignorar a sua palavra de promessa. Seja feita a tua vontade. A palavra de Deus declara o que é a respeito daquilo que você está desejando. É claro que não está em palavras, eu vou dizer assim, específicas do jeito que você diz, mas tem princípios na palavra. Tá? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas na Bíblia não está escrito se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo comprar, por exemplo, vou dizer assim, uma casa. Né? Mas a Bíblia tem princípios. Tá? Veja os princípios, o que diz a palavra de Deus em essência. Tá? Que princípios te traz, qual é a vontade de Deus de forma geral. Tem o texto, eu vou dar um exemplo aqui, Tiago, por exemplo, disse, pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas estou pedindo mal por quê? Aí o texto diz, porque pedis para satisfazer os vossos próprios desejos. Então, a motivação, tá, conta muito. O apóstolo Tiago não coloca a questão se aquilo é ou não é da vontade de Deus. Antes ele coloca a motivação, porque a motivação é nós agradecer, adorar a Deus, viver para a glória de Deus. Qual a motivação que está movimentando a tua oração? Os teus desejos, os teus planos. Qual é a motivação? Tá? Veja 1 João 5, 14 e 15. Esse texto eu amo ele porque é muito claro. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tá? Por isso que você tem que saber a sua vontade. Por isso que eu preciso buscar na palavra de Deus e na oração qual é a vontade de Deus. Porque, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, escuta, sabemos que o que? Alcançamos as petições que lhe fizemos. Na tradução NVI, que é a nova versão internacional, disse, sabemos que temos o que dele pedimos. Meu irmão, minha irmã,
Isto é oração da fé. É quando você pede algo fundamentado na palavra, na sua vontade, você pediu, pode crer, está escrito aqui, sabemos, o evangelista João diz assim, sabemos, eu sei, tenho certeza, tá? Quando eu peço algo segundo essa vontade, eu sei, sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, vírgula, sabemos o que alcançamos. Pense um pouquinho comigo, por favor. O que você faria se você alcançasse aquilo que você tem pedido a Deus? O que você faria? Como você se sentiria se você já teria isso nas suas mãos, aquilo que você tem pedido a Deus, segundo a sua vontade? Se você tivesse isso nas suas mãos, como você se sentiria? Pensa, como? Você estaria adorando ou estaria reclamando, murmurando? Como? Como você se sentiria? Como você se comportaria? O que você falaria? Meu irmão, minha irmã, a fé, quando pede algo segundo a vontade, sabe que já recebeu. Por isso, a fé, ela vê. Percebe Hebreus 11? Semana passada, retrasada, nós falamos nisso. A fé, ela vê. A fé, ela evidencia, tá? Aqui dentro e aqui dentro. Tá? Ela enxerga claramente aqui e aqui já se vê possuindo aquilo que pede, porque é impossível que Deus não cumpra o que promete. Então, como você está aí? Guardar a palavra de Deus. Veja o que diz o texto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Entenda, quando permitimos que a palavra de Deus se estabeleça em nós, nossas crenças mudam. Então, não é só ouvir, mas se permitir. É necessário ouvir com fé. O autor dos Hebreus disse que muitos ouviram, mas de nada lhes adiantou, porque não ouviram misturado com fé. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, existem duas questões. Eu estar nele, em Cristo, em plena confiança nele, tá? E as palavras dele em mim. Tá? Então, aqui dentro tem que estar ouvindo o eco da promessa de Deus, o eco da palavra de Deus falando dentro de mim, na minha mente e no meu coração. Tá? Quando eu permito que essa palavra se torne um comigo, então pode crer. Tá? Aí nós vamos ter realmente, tá? Aquilo que o Pai nos promete. Lições práticas acerca da figueira. Uma importante advertência, folhas ou frutos, constante vigilância. A passagem bíblica da figueira infrutífera ressalta a importância de darmos frutos e que a ausência deles nos traz reprovação. Não devemos aparentar ser por fora o que não se é por dentro. Já seja você mesmo. Não precisa se preocupar em agradar os outros. Sabe o que é que faz de você uma pessoa especial? Ser você essa pessoa que você é na essência. Tá? Então, muitas pessoas tentam se comparar com os outros, elas tentam fazer algo só para agradar os outros. Não, faça sempre algo melhor. Tá? Seja sempre uma versão de você melhorada. Tá? Mas não com a motivação de agradar os outros, mas sim com a motivação de você ser alguém melhor para servir melhor. Assim como a figueira deveria produzir frutos, da mesma forma, nós também devemos produzir, devemos ter resultados. Não viver a nossa missão nos torna infrutíferos.
É morrer sem ter sentido o prazer de viver. Pensa um pouco nesta frase. Tá? Não viver a nossa missão. Uma figueira tinha uma missão de produzir figos. Essa era a missão, a razão da existência. Agora, quando não se vive a missão, tá? Quando nós não vivemos a nossa missão, nós estamos sendo infrutíferos. É morrer sem ter sentido o prazer de viver. Muitas pessoas se queixam que não são felizes, que não têm a felicidade. Mas sabe por que uma pessoa não consegue ser feliz? Quando ela não está vivendo a sua missão, a sua razão de existência. Quando as pessoas descobrem a sua razão de existência, elas se encontram a felicidade. Folhas ou frutos? Jesus não quer encontrar em nós folhas, mas espera que sejamos frutíferos. Nossos frutos provam o tipo de raiz que temos. Perceba isto. Nossos frutos provam o tipo de raiz que temos, as motivações aqui dentro, tá? Porque pela boca saem as palavras que tem aqui no coração de Jesus. Tá? O que tem aqui acumulado, o que tem aqui, né, é o que se manifesta aqui fora. Tá? Mateus 7:21, Jesus disse, nem todo que me diz, olha só, falando, né, Senhor, Senhor, tá? Ele, né, vai entrar no reino de Deus. Por que diz assim? Naquele dia direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, né? Jesus disse, eu vou comparar com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que Jesus está cobrando aqui congruência. Está dizendo assim, não basta ter uma fé só aqui na ponta da língua, uma declaração de fé só na ponta da língua. Tá? Não basta dizer, isso tem que se praticar, porque a verdadeira fé movimenta as pessoas. A verdadeira fé faz que as pessoas saiam desse ponto e vão para outro ponto. A fé verdadeira leva à prática. Então, Jesus, depois de terminar seu sermão, tá? E todo mundo estava maravilhado com o sermão, com a palavra maravilhosa, aí ele disse assim, não é suficiente vocês admirar, receber minhas palavras, se vocês não se atreverem a praticar ela. Precisamos estar preparados, não sabemos o dia nem a hora em que Cristo virá. Então, aí tem a constante vigilância. Disse Jesus em Lucas 13 que um certo homem tinha uma figueira e ele foi visitar essa figueira, e fazia muito tempo que ele esperava fruto, e não vendo nela fruto, esse homem, que é o dono da figueira, disse para o vinhateiro, corta-o, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Olha, o proprietário, ele vê aquela figueira, diz assim, não, sem frutos, vamos arrancar, vamos colocar outra figueira. E respondeu-lhe o vinhateiro e disse-lhe, Senhor, deixa este ano, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Eu acho muito lindo isso, porque aqui Jesus está expressando que ele dá oportunidades. Quantos anos? Aqui está dizendo assim, 3 anos já passaram, mas deixa mais um pouquinho, eu vou estercar, eu vou cuidar, eu vou cercar, eu vou fazer tudo possível, e se não der, aí tudo bem, corta. Meu irmão, minha irmã, há quanto tempo Deus está esperando os resultados em nossa vida? Vamos acordar, tá? Deus está nos dando oportunidade. Tá? Não seja que o Senhor volte e nós ainda estejamos sem dar frutos. Bom, nós chegamos à conclusão, apresentamos as características da figueirinha frutífera, ensinamos os elementos para uma vida frutífera e ressaltamos a importância de produzirmos frutos. Meu amado irmão, minha irmã,
deixe seu like, sua curtida, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, tá? E assim alcance mais pessoas com esta palavra. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo que você vem fazendo por nós, deixando seus comentários e compartilhando. Uma boa EBD para você.